Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Pontuando Especial, este o hashtag 60, e nós vamos falar nesse programa de capacitismo. Vamos falar de deficiência, mas no ambiente daquilo que seria o capacitismo, tá? Então, desde já, eu vou tentar que o programa seja rápido, vou ler um determinado site que eu gostei muito, acho muito interessante. Infelizmente, não posso fazer propaganda dele, não tirei exatamente o texto dele, mas vou ler boa parte do texto dele, porque o texto dele está muito completo. Vou falar do site e depois eu inicio as definições. Então vamos lá, você vai continuar vendo a minha imagem e eu vou ler aqui um texto. Então, olha, portadores de deficiência e capacitismo. E o capacitismo. Eu não vou falar exatamente de portadores de deficiência. Deficiências nós sabemos quais são: deficiência visual, de intelectual, de audição, de locomoção, etc. Você entende. A sociedade tem que estar preparada para isso. A gente não pode discriminar essas pessoas, porque elas são exatamente iguais a nós. Agora, existe aquilo que é chamado de capacitismo, que tem sido discutido muito no dia a dia e que parece que pode ser alguma coisa que possa estar no Enem, tá? Eu vou evitar algumas palavras-chave que possam dar problema no meu vídeo, tá bom? E o YouTube tem lá um conjunto de regras, só ele que estabelece regras, né? Você não pode discutir nada. E às vezes algumas coisas são mal entendidas ou são levadas porque é um algoritmo. O algoritmo, apesar das pessoas falar de inteligência artificial, o algoritmo ele é um sistema de detecção de busca. Ele não relaciona, não se aprofunda, não faz inferências. Portanto, quando ele nos manda aqueles textos dizendo nossa política de privacidade impede isso, 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 aquilo, não quer dizer que que eu esteja dentro da previsão daquilo que eles não gostariam de falar, ou não gostariam que fosse falar. E muito daquilo que eles dizem que não gostariam que fosse falado são falados por mídias oficiais, e, portanto, isso aí é uma caixinha de surpresa. Eu não vou discutir isso não, porque isso me deixa um pouco irritado, mas vamos ao texto. Eu estou tirando essa definição e esse texto aqui de um site chamado HandTalk, e você vai achar esse site no www.handtalk.me barra BR, barra de novo. Beleza? Não posso colocar isso na descrição do vídeo. Por quê? Já me trouxe problemas. No caso, se você quiser ver essa reportagem na sua íntegra, eu te retirei poucas coisas do texto, então você praticamente vai ouvir aqui a íntegra. Você vai lá no www.handtalk.me barra br, barra blog, barra capacitismo, barra... Aí você já vai chegar em todo o resto da descrição do que seria o link. Então, não esquece, www.handtalk, mudo, talk, talk.me barra br, barra de novo, ok? Bom, o HandTalk é uma plataforma que traduz simultaneamente conteúdos em português para a língua brasileira de sinais e tem por objetivo a inclusão de pessoas surdas. Ele foi criado por Ronaldo Tenório, Carlos Vanderlan e Tadeu Luz e lançado em julho de 2013. Isso é o que consta no Wikipedia. Esse site, ele não, apesar dele ser feito para traduzir simultaneamente conteúdos para Libras, de português para Libras, ele fala também de outras deficiências, fala de uma maneira geral, ele não é um site só voltado para deficiência auditiva, tá bom? É um site muito bom, muito completo, muito bacana. Muito bem. Então vamos lá. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é definir o que é capacitismo.
A palavra capacitismo significa discriminação, eu ia falar discriminação de pessoas com deficiência. Sua tradução para o inglês é o ableismo. A maioria desses textos são traduzidos, né? Esses rapazes traduzem tudo. Esse texto aqui, eu acredito até que tenha sido criado por eles, porque eles também têm conexão com coisas lá fora. Eles traduzem e depois traduzem para livros. O termo é pautado na construção social de um corpo padrão sem deficiência, denominado como normal, e da subestimação da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências. Então, olha bem, o capacitismo, ele quer dizer que você está falando de uma anormalidade, entre aspas, porque não existe essa anormalidade, em contrapartida de um corpo que não tem qualquer tipo de deficiência e que é tido como naturalizado como sendo normal. Por ser assim, aí alguém poderia objetar: ah, mas o deficiente não é deficiente em relação a quem não tem deficiência? Sim, a palavra normal é que é o problema. Porque o normal é o seguinte: normal vira regra, e o que foge à regra foge em vários aspectos. Então a pessoa começa a olhar o deficiente como não sendo capaz de entender algo, como não sendo capaz de executar uma tarefa, né? Então, por exemplo, um camarada que tem problema de locomoção, ele pode fazer um trabalho burocrático, ele pode fazer um trabalho de médico, ele pode fazer um trabalho de engenheiro, ele pode fazer alguns trabalhos braçais, né? Mas ele pode fazer trabalhos intelectuais. Pessoas que têm algumas deficiências com relação à questão da intelectualidade, muitos são capazes de fazer algumas coisas. Exemplo disso, alguns graus de autismo, a síndrome de Down, que podem casar, podem reproduzir, podem executar tarefas, podem ter profissão, podem ter curso superior. A ausência de um braço, a ausência de dois braços, a ausência de pernas, que dificulta várias outras coisas, eles são intelectualmente normais. A surdez, o cara é normal. A cegueira, o cara é normal, ele só tem a cegueira. Um corpo normal, um ser normal que tem uma deficiência. A deficiência não o incapacita. Então, a palavra capacitismo, ela quer dizer exatamente uma espécie de preconceito. Então, o capacitismo, ele é considerado uma forma de preconceito, comumente vindo de pessoas que não têm deficiência, obviamente, que a prejulgam, ou melhor, prejulgam capacidades e habilidades dessas pessoas com deficiência com base apenas no que elas acreditam sobre aquela condição, né? É igual aquela pessoa, por exemplo, que o camarada é cego e ele começa a falar muito alto com ele. Pô, o cara é cego, pô, ele não é um surdo, né? Outra coisa, às vezes o sujeito é surdo, às vezes ele é completamente surdo, aí a pessoa fica gritando, ele não vai ouvir, ele não ouve nenhum tom. Você tem que ter uma maneira de se relacionar com ele, disponibilizar a boca para que ele possa fazer leitura labial, ou se você souber a linguagem de Libras, conversar com ele em linguagem de Libras, de repente é uma forma de a gente tornar a sociedade um pouco mais democrática, se as pessoas souberem se comunicar através de Libras, né? Bom, mas isso também já é pedir bastante, né? Mas então seria isso aí. E isso aí é extremamente incômodo para eles, porque eles se tornam muito visíveis, deixam de estar na naturalidade do dia deles, e eles são pessoas normais, eles têm que ser inseridos, eles têm que ter inclusão, até para ganhar seu próprio sustento, para não ficar dependendo dos outros para fazer todas as coisas. Agora, a sociedade também tem que levar em consideração que existem cidadãos que têm este problema, tornar mais fácil o acesso deles às coisas, né? Às coisas e pessoas. O capacitismo camuflado, que é o preconceito, acontece quando, de tão estrutural e inconsciente que é a discriminação em razão da deficiência, muitas pessoas se referem às pessoas com deficiência com certo heroísmo, como se elas fossem heróicas de fazer aquilo, quando elas fazem aquilo com naturalidade, desde que você não fique olhando para ela e achando que ela é o super-homem, porque ela falta nela uma coisa que você acha que é o ó do Borogodó e ela não precisa de ser tão especial assim para agir naturalmente. Em outras palavras, é uma supervalorização da realização de tarefas básicas, por exemplo. Capacitista, então, é como são chamadas as pessoas que possuem crenças limitantes a respeito das pessoas com deficiência. Elas julgam de modo que as excluem da sociedade, seja em uma roda de conversa, até mesmo no mercado de trabalho. Na roda de conversa, o cara está relaxado, de repente recebe
um preconceito velado que às vezes o cara não está sabendo o que está fazendo. E no trabalho alguém acha que não pode passar uma tarefa para ela ou passa a achar que o trabalho dele, que não tem nenhuma deficiência, tem que ser melhor do que aquele. Então, ou ainda aquelas frases que se referem às pessoas sem deficiência, mas usando alguma deficiência de modo pejorativo. Nós vamos falar mais sobre algumas expressões capacitistas mais adiante no texto, para as pessoas entenderem e se educarem. Olha bem, não é mimimi, é respeito. Você deixa de falar algumas palavras que fazem alusão à deficiência. A gente vai falar sobre isso. No Brasil, existem algumas leis que garantem o direito à pessoa com deficiência e sua inclusão na sociedade, como é o caso da LBI, Lei Brasileira da Inclusão, que contempla desde a acessibilidade em estabelecimentos comerciais, conforme eu falei, como também no ambiente digital, na educação, no trabalho, além de também punir pessoas e organizações que desrespeitem e que venham a agredir as pessoas com deficiência, seja até sem saber. Por dolo, né? Ou por culpa. Com os devidos recursos de acessibilidade aplicados, na maioria das vezes, as pessoas com deficiência conseguem cumprir com as suas atividades com bastante autonomia, bastante independência. Isso promove sua participação de forma plena na sociedade, incluindo na educação e no mercado de trabalho. Quando esses regulamentos não são respeitados em nosso país, seja por negligência ou por má-fé, também podemos considerar uma forma de capacitismo, né? Hashtag é capacitismo quando tem se usado muito isso aí. Em 2016, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado mundialmente no dia 3 de dezembro, estamos chegando até ele, um grupo de amigos com deficiências físicas se uniram para criar a hashtag é capacitismo quando, tá? Com o objetivo de dar força para esse debate. A partir dos relatos sobre atitudes cotidianas que caracterizam a lógica capacitista, que nossa sociedade está acostumada a enxergar a deficiência, como nossa sociedade está acostumada a enxergar a deficiência, com exceção, condição a ser superada ou corrigida, e não como diversidade e valorização do respeito às diferenças. Eu vou repetir, porque eu li mal. A partir dos relatos sobre atitudes cotidianas que caracterizam a lógica capacitista que nossa sociedade está acostumada a enxergar a deficiência, como exceção, ou seja, como exceção, condição a ser superada ou corrigida, e não como diversidade e valorização do respeito às diferenças. Então, a mentalidade capacitista enxerga como exceção, que é uma condição que deve ser superada ou corrigida, e não como valorização ou respeito às diferenças. A seguir, alguns tweets, agora é X, né? Que fizemos parte do nosso movimento e que exemplificam algumas situações diárias muito comuns às pessoas com deficiências impregnadas desse tipo de atitude. Então, eles estão dizendo aqui alguns tweets que eles receberam. Você diz que todos nós temos alguma deficiência. Ou, quando você diz eu sou normal. Ou, te tratam feito criança devido à sua deficiência, mas você já é adulto. Você espera que as pessoas com deficiência tenham sempre algo nobre a nos ensinar. Ou eu tenho que falar 1000 coisas sobre minha profissão antes de você realmente começar a acreditar que eu trabalho mesmo. Quer dizer, são várias coisas, tweets que as pessoas estão falando, reclamando de como que são colocadas, né? Quais são os tipos de capacitismo? Segundo o guia anticapacitista, escrito por Ivan Baron, não sei se é Bayron, mas parece que é Ivan Barão mesmo, Barão mesmo, um influenciador nordestino, é Barão mesmo, nordestino, existem 3 tipos de capacitismo. O capacitismo médico, muitas pessoas se referem equivocadamente às pessoas com deficiência como se elas estivessem doentes. Isso é chamado de capacitismo médico. Você imagina. O cara não pode andar, ele é doente. Ele não é doente. O cara não pode enxergar, ele é doente. Ele não é doente. Engraçado, né? Tem gente que pensar assim. Capacitismo recreativo. Este termo é usado para definir o tipo de capacitismo mais comum na sociedade. Se refere àquelas brincadeiras de mau gosto envolvendo deficiências. Ele vai falar, a gente vai dar exemplo disso aí. E o capacitismo institucional. Este tipo de capacitismo acontece quando as organizações contratam apenas uma cota de pessoas com deficiência e não as trata com equidade em relação aos colaboradores sem a tal deficiência. Isso também é percebido na falta de acessibilidade presente nos lugares. Às vezes não tem uma rampa, às vezes não tem um banheiro,
Ah, mas tem que ter? Claro que tem que ter, né? É óbvio que tem que ter. Como é que as pessoas não conseguem raciocinar? Eles acham o seguinte, que se eu sou normal e o mundo serve para mim, e o outro não é normal porque ele é deficiente, quer dizer, isso já está errado, né? De pensar que ele não é normal porque ele é deficiente, então o mundo não tem que ser adaptado para ele, porque eu não tenho culpa da deficiência dele. Deficiência dele não tem nada uma coisa a ver com a outra. Ele é um cidadão do mundo, ele paga imposto, ele vive na sociedade, ele tem direito a voto. Ele precisa de ser assistido. Se o Estado assiste a todos nós, e nós temos leis para nos assistir uns aos outros e para nos respeitarmos uns aos outros, eles estão inclusos nisso. Se ele tem uma deficiência, você não pode ter uma calçada que um cego não consiga andar, né? Você não pode ter um aviso que seja só de audição se você tem surdos no lugar. Tem que estar escrito em algum lugar, né? Você não pode ter escada se você tem cadeira de roda, então tem que ter rampa. Quer dizer, a sociedade tem que prover-se com naturalidade o acesso às pessoas que têm o problema, ok? Exemplos de frases capacitistas. Muitas pessoas, até mesmo pela falta de conhecimento, acabam tendo comportamentos e reproduzindo frases capacitistas. Por isso, é muito importante buscar informações para que possamos fazer a diferença e quebrar esta corrente de preconceito. Então, vai aqui alguns exemplos de frases capacitistas para você tirar do seu vocabulário, porque nós usamos sem pensar, sem querer ofender, mas ofende. Fingir demência. Quer dizer, se o camarada tem uma diferença qualquer, você finge demência, você está agredindo alguém que tem alguma coisa como isso, mas é igual a você e consegue viver. Dar uma de João sem braço. Olha bem, o João sem braço é aquele que não pode fazer uma coisa porque não tem braço. E isso nem é verdade. Não temos braços para fazer tudo isso. Dar uma mancada, mancar, né? Ser coxo de uma perna. Você está cego? Você está surdo? É. Estou cego de raiva, quer dizer, não estou vendo nada. Mais perdido que cego em tiroteio. Para de ser retardado. Ó, mudinho, ceguinho, né? Nem parece que você é uma pessoa com deficiência. Você não tem cara de autista. E autista tem cara. Você não tem cara de surdo, surda. Seu problema não tem cura? Pensei que você era normal. Apesar de PCD, você parece feliz. PCD, pessoa com deficiência. A gente só recebe o fardo que consegue carregar. Olha, será que seus filhos vão nascer normais? Mas como você faz coisas tendo essa deficiência? Gente, é incrível, né? Como a gente é estúpido. E o mais engraçado é ter gente que fica irritado de se levantar essas questões e tentar corrigir o corpo da sociedade para não ser excludente com as suas falas e com a sua maneira de pensar. É incrível. Uma das maiores consequências da exclusão das pessoas com deficiência é que isso as coloca numa situação de vulnerabilidade. Elas não são vulneráveis, elas estão sendo colocadas na vulnerabilidade se elas estiverem capacitistas por fora, pois não recebem as mesmas oportunidades de educação e trabalho. Sem contar os danos psicológicos e emocionais, já que ao serem diminuídas não se sentem pertencentes. Muitas delas acabam precisando lidar com esse sentimento sozinhas, por falta de acolhimento, de compreensão de outras pessoas que não vivenciam isso na pele. Capacitismo é crime? Vamos lá. Sim, é claro que depende do grau, né? Sim, está previsto em lei. A Lei Brasileira de Inclusão garante os direitos das pessoas com deficiência e um deles é o respeito. Por isso, atitudes preconceituosas contra pessoas com deficiência podem e devem ser punidas conforme a lei, como foi o caso do Léo Lins, comediante que trabalhava na emissora SBT, que fez uma piada capacitista, que provocou sua demissão, entre outros processos. Eu não me lembro disso. Como evitar o capacitismo? Se referir à deficiência de uma pessoa para diminuí-la ou torná-la heroína é capacitismo. Então, tratar as pessoas com deficiência com equidade e respeito é contribuir para que a sociedade não capacitista, ou seja, mas exige alguns pontos de atenção que devemos levar em consideração. Cuide de suas atitudes,
Para evitar o capacitismo, é necessário se atentar o tempo todo às atitudes capacitistas, tanto as nossas quanto ao nosso derredor. Subestimar as pessoas com deficiência, não acreditando na sua capacidade de concluir atividades, é uma atitude capacitista. O mesmo acontece com a supervalorização quando elas realizam alguma atividade comum do cotidiano com autonomia. Nossa, você foi capaz de fazer isso. Ela é capaz de fazer aquilo e pronto. A gente não precisa de torná-lo uma heroína ou torná-lo um super-homem porque ele fez isso apesar da sua deficiência. Esse é o negócio. Então, a gente tem que se policiar. É fundamental sempre buscar informações, consumir conteúdos produzidos por pessoas com deficiência, aprender com quem vive isso na pele. Além disso, anteriormente listamos algumas palavras e expressões que estão enraizadas no vocabulário, né? Acabei de falar da sociedade, e que devem ser extintas do nosso vocabulário. Esse texto é todo deles ali, tá? Inclusão é lei. Muitas pessoas não sabem, mas a inclusão social é contemplada pela Lei Brasileira LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela é um conjunto de regulamentos que visam garantir os direitos da pessoa com deficiência, promovendo a inclusão e a cidadania para ela. Seria bom dar uma lida nisso aí, né? Além disso, o artigo 4 dessa lei diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E se ela tem igualdade de oportunidade, ela tem que ter acesso próprio para ela, que a coloca no mesmo patamar de chegar lá que eu posso, né? Então, eu posso subir pela escada, ela pode subir pela rampa. Nós temos que chegar lá juntos, né? Ou se não tiver rampa, um elevador, alguma coisa assim. O chão. Eu posso desviar dos buracos e das pedras, ela não pode. Então, eu tenho que tornar possível que ela não tenha que desviar de nada que possa fazê-la cair. É isso. Valorize a diversidade. Todas as pessoas são únicas e que bom que é verdade. A diversidade entre as pessoas é o que colore, diverte e enriquece o mundo e nos faz aprender, né? É isso que nos faz crescer e aprender uns com os outros. Por isso, pluralidade, ou seja, aquilo que nos torna diferente do outro, nunca deve ser considerado um defeito. Quanto mais pessoas diversas, melhor somos em todos os sentidos. Por exemplo, no trabalho, quanto mais pessoas diferentes, mais ideias criativas teremos. Envolver pessoas com deficiência nos processos de empresa também é fundamental, pois elas têm voz e devem decidir pelo que querem. E elas têm uma visão também do mundo que não é particular, mas devido à deficiência dela, ela consegue compreender outras dificuldades de outras pessoas. Por isso que é importante a diversidade, né? Quem está no limite daquilo que... Tem gente, por exemplo, que não tem deficiência, mas não sai do lugar, né? Não consegue resolver problemas, não consegue dar a volta na vida deles. E essas pessoas não têm deficiência. E, no entanto, tem alguns deficientes que se viram nos 30 e são extremamente empreendedores. Todos são assim? Não. Tem uns que são paradão também, porque eles não têm uma personalidade diferente só porque eles têm deficiência. Eles são como nós. Nós somos como eles. Como combater o capacitismo? Para além de nossas práticas diárias, de sempre colocar o respeito em primeiro lugar, também existem outras formas de combater, como Lei das Cotas para Pessoas com Deficiência. A Lei das Cotas para Pessoas com Deficiência é a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Ela garante que essas pessoas sejam incluídas no mercado de trabalho. Graças a Deus, isso já está acontecendo. Ela determina que as empresas com mais de 100 colaboradores devem ocupar uma porcentagem, um percentual qualquer, de seus cargos com pessoa com deficiência. Mas não vale contratar pessoas com deficiência só para cumprir cota. Existem muitos profissionais capacitados que merecem ocupar seus espaços de direito. Então, você vai fazer uma prova. Se quem passou, quem tirou nota boa, não foram pessoas com deficiência, também não vai tirar um para colocar o outro. Mas tem que ter uma cota, uma coisa mais ou menos bem distribuída. E entre eles tem muita gente capacitada. Gere conhecimento sobre os deficientes. Gere conhecimento sobre o assunto. Um dos primeiros passos para agir contra o capacitismo é saber de sua existência. Como mencionamos no início do texto, muitas pessoas nunca tiveram contato com o assunto. Então, o primeiro passo é informar e divulgar o conteúdo educativo sobre o capacitismo e seus impactos na sociedade, no ambiente de trabalho, através de cartilhas, palestras, dinâmicas, vídeos e depoimentos. Estimule a formação de grupos, criar e estimular espaços de compartilhamento e experiências para que as pessoas com deficiências
e demais funcionários que desejam conhecer e apoiar o grupo é uma iniciativa que contribui para a construção de senso de pertencimento entre participantes, servindo como uma rede de confiança para fortalecer esses profissionais contra a lógica dos capacitistas. Repare que tem uma porção de palavras aqui que você poderia guardá-las, guardá-las que eu digo assim, que elas expressam coisas que você poderia falar na redação sobre o tema, tá bom? As pesquisas de benchmarking, panorama das estratégias de diversidade no Brasil, os impactos daquela doença de 2020, que eu não vou falar o nome, realizada em abril de 2020, a doença que é o vírus, né, que fez o lockdown em Parará, realizada em abril de 2020, mostrou que os grupos de afinidade barra diversidade são uma das 10 ações mais recorrentes entre os programas de diversidade nas empresas do Brasil, mostrando como sua popularidade cresceu ao longo dos últimos anos. Tá? O panorama de estratégia da diversidade no Brasil, os impactos daquela doença. Através de atitudes como essas, seremos capazes de construir organizações cada vez mais acessíveis e inclusivas. A palavra aqui é acessibilidade, inclusividade, não ao capacitismo, ou seja, ao preconceito, para a diversidade de profissionais, de modo a potencializar valorizar todos os recursos humanos. Capacite lideranças, uma atitude importante para romper com a desvalorização e subestimação das capacidades profissionais de pessoas com deficiência é através de treinamentos sobre vieses inconscientes focados em deficiências. Todo mundo padece disso. Enquanto não se falar disso, né? É igual à discriminação racial. A gente precisa de ganhar noção. Ah, isso é frescura, então eu tenho que ficar me policiando? Você tem que ficar se policiando porque você estará respeitando uma parcela da sociedade que não é pequena, não, e que tem direito, né? Então a gente tem que se policiar. Ah, isso é mimimi, isso é frescura. Não, isso não é mimimi, isso não é frescura, chama-se respeito, é cuidar, tá? É importante dizer isso. Tá? Tem um pessoalzinho que acha que não pode ser tolhido em sua liberdade. Liberdade é ser imbecil. Porque se você já chegou à conclusão de que uma coisa desrespeita o outro e você torna a fazer dessa forma, você é um idiota, né? Então, desculpa isso que eu falei, mas é verdade. Okay? A gente pode fazer inconsciente, mas no momento que você for chamar a atenção e você tomar consciência daquilo, você achar que é frescura, você tem que ficar se policiando, eu acho que é uma atitude que não é legal, né? É uma atitude desrespeitosa. Então, não é mimimi, não, é respeito. Bom, então, uma atitude importante para romper com a desvalorização e subestimação das capacidades profissionais de pessoas com deficiência é através de treinamento sobre vieses inconscientes focados nas deficiências, acessibilidade e linguagem inclusiva para todas as lideranças, mesmo aqueles ou aquelas que não possuem profissionais com deficiências em suas equipes. Claro, porque você não trabalha isolado do planeta. Outra alternativa interessante é de construir experiências sensoriais para estimular que mais pessoas coloquem a empatia em prática. Então, olha, eu falei de respeito, a palavra boa aí é empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Pô, se eu tivesse ali, fizesse assim, fosse dessa forma. Eu não queria ser tratado dessa maneira. Então, o Metrô Rio chegou a realizar uma ação em parceria com a startup Plant Edu, levando uma calçada sensorial que seus colaboradores poderiam passar com cadeiras de rodas ou de olhos vendados, né? A experiência foi uma forma de abrir o diálogo e falar sobre a importância da acessibilidade, tomando cuidado para não reforçar nenhum aspecto do capacitismo, ou seja, você vai mostrar viabilidade e não tratá-los como diferentes. Conclusão: o capacitismo é uma forma de preconceito contra as pessoas com deficiência e que, infelizmente, está bastante enraizado no vocabulário e nas ações da nossa sociedade e no nosso inconsciente. Nós temos que trazer isso para o inconsciente e apagar. Para vencê-lo, todos nós precisamos fazer a nossa parte e tudo começa com uma boa dose de informação, atenção às nossas atitudes. Olha só, esse texto aqui bem diz sobre como que você pode falar do capacitismo. Para vencê-lo, todos nós precisamos fazer a nossa parte e tudo começa com uma boa dose de informação e atenção às nossas atitudes conscientes e inconscientes. Se você quer construir um mundo anticapacitista, comece a transformar os ambientes aos quais pertence, seja a mudança que quer ver no mundo. Às vezes você percebe que a outra pessoa
deu uma mancada, que foi inconsciente, dá uma dica, naturalmente, sem causar uma briga, né? Bom, gente, então, como o texto coube aí nesse período de tempo que nós falamos, eu vou terminar o vídeo para que você possa revê-lo, anotar alguma coisa. É um assunto legal sobre o Enem, é algo a mais sobre a deficiência que algumas pessoas possuem, uma parcela da sociedade. E eu vou te pedir para você dar o like, compartilhar o nosso vídeo, comentar. O comentário sempre é importante para a gente, valoriza demais o like, o comentário, o compartilhamento. Assina o nosso canal para você ser chamado, né? E aperta o sininho, que apertando o sininho você é mostrado toda vez que a gente colocar vídeo novo no canal. Eu te agradeço a sua presença, agradeço a sua boa vontade, espero que você tenha achado importante esse tema e nós voltamos a qualquer momento com algum tema que nós acharmos muito importante, seja ele para o Enem ou não, e que, se Deus quiser, você também vai achar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa pontuando.